Cara, pensando aqui, o Ridley Scott, que entre aspas é dono da franquia Alien, ele dirigiu 4 filmes já. O Dan, se ele dirigir mais um, ele tá pau a pau com o Ridley Scott. Dirigir filmes da mesma franquia. 4? Não, ó. Alien 1, Prometheus, Covenant. Já tá pau a pau. Dan Trachtenberg salvou a franquia Predador. Essa é a afirmação que nós vamos discutir no Predacast hoje. Então, fala caçadores, beleza? Eu sou o Lucas. Fala, caçadores. Meu nome é Ivan Fernandes. E galera, assim, o Dan Trachtenberg ele já fez até o momento 3 filmes do Predador. Então, só para contextualizar para o pessoal, a gente tem o Prey, que é o primeiro filme de 2022. E é um filme que ele teve ali uma reclamação ou outra, o pessoal que às vezes nem viu o filme falando que o filme é woke, etc. Mas de modo geral é um filme bem aceito, é um filme que ganhou até prêmio. É um filme que ele foi muito aceito na fanbase, porque ele traz de volta o personagem de terror da maneira que a gente conhece ele, né, caçando os seres humanos aqui na Terra. Posteriormente, a segunda obra do Dan na franquia foi o Killer of Killers, que é a animação, direto para streaming, e ali foi meio que uma unanimidade, né? Todo mundo adorou Uhum. aquilo lá. E agora a gente teve nos cinemas novamente Predador, Badlands, Terras Selvagens, que talvez dos três eu acho que a recepção foi a mais divisiva por quem não faz parte da fanbase. Muita gente que eu acho que às vezes nem viu o filme, tá falando que o filme é Disneyficado, né? Só que eu acho que a maioria da fanbase mesmo, quem é fã de Predador, a grande maioria esmagadora gostou do filme, por mais que algumas pessoas, querendo ou não, acabam não gostando e tá tudo bem. Mas, tendo dito tudo isso, Ivan, eu quero te perguntar: você acha que essa afirmação é verdadeira? O Dan tá salvando a franquia Predador ou não? Que o Dan salvou a franquia, eu acho que é falsa. Falsa. Ele não salvou a franquia. Ele fez ela renascer. Ele deu vida nova. Ele não salvou, ela tá morta. Sendo sincero, depois de 2018. A franquia voltou tal qual uma fênix. Cara, que eu nunca. Depois de 2018, sendo muito sincero, eu achei que eu só ia conseguir curtir Predador a partir de quadrinhos e jogos que tava morto no cinema. Joelho, no máximo a gente ia ter ali. Porque Alien Predador anda meio que de mãos dadas em histórias e tal, mas que a gente só ia ter Alien no cinema, Predador não. Então, quando veio o papo de que teria mais um filme da franquia Predador, ser dirigido por ele e se chamaria Prey, eu fui pouco esperançoso, sendo sincero. O primeiro ele me rapou muito. Então, eu acho que ele fez mais do que salvar. Ele criou alguma coisa completamente nova a partir da franquia que ele tá tocando agora. O Prey ele começou ali comendo pelas beiradas, né? Porque no início Uhum, o filme se chama Skulls, que seriam caveiras, crânios, e uhum. ele não queria que vazasse pro pessoal que o filme era de Tinha predador, isso. né? E pô, isso era uma ideia muito boa, cara. Parando pra pensar que hoje em dia é difícil esconder o ouro, né? Mas quando você começou falando que você não acha que ele salvou, que ele ressuscitou, eu até dei uma estranhada, mas realmente você acha que ele fez algo a Sim, mais, hein? É, realmente. sim, sim. Eu acho que. Eu acabei de cortando sua linha de pensamento, mas é porque realmente, onde é que a gente estava pós 2018, Era nisso sabe? que eu ia entrar, sabe? Porque, cara, eu fui ver o filme, o 2018, no cinema, sabendo que ia ser ruim, só que eu não esperava tomar um soco na cara e depois um soco no estômago. Uhum. Então, como você mesmo falou, dali a gente não sabia pra onde ir. Eu realmente, não só eu achei que a franquia nunca mais ia voltar pro cinema, como eu nem queria que ela voltasse. Eu falei, cara, acho que deu, entendeu? É. Já deu pra mim de Predador. Eu não esperava chegar alguma coisa de Predador nova e eu gostar, mas o Dan chegou e fez isso. Eu gostei, a fanbase gostou, você gostou pra caramba. Então, Uhum. de modo geral, eu não esperava isso e eu sou muito grato ao Dan pelo que ele tá fazendo. Assim, como a gente é fã de longa data, eu pelo menos tem coisinhas que ele faz ali que eu não gosto. Só Uhum. que de modo geral não dá pra reclamar, cara. Olha onde a franquia tava em 2018, entendeu? Sim. Eu acho que, inclusive, dá para perceber até uma diferença em como que o público reage e critica as coisas que o Dan Trachtenberg tem feito e como o público reagiu ao filme de 2018. Que eu vou partir de lá porque eu acho que foi o ponto mais baixo que essa franquia já esteve, certo? Mais baixo que o pessoal reclama, o Alien vs Predador Hacking foi ruim, cara.
não tão ruim, eu, na minha sincera opinião, não tão ruim quanto o filme de 2018, porque ele não me gerou nada. Você Uhum. entende? Foi tão ruim que eu não tive nem sequer uma única conversa com ninguém, não quis ver nenhum vídeo ou consumir nada desse filme. Você entende? Eu não vi nenhum dos fãs conversando, só o filme é bom, é ruim. Ninguém conversou sobre. Eu acho que esse é o pior tipo de coisa que se pode gerar a partir de um filme, completa apatia. Apesar de algumas críticas que eu tenho, que outras pessoas têm ao filme dos filmes do Steven Spielberg, a comunidade está ativa, está conversando sobre. Então, pelo menos, né, tem pessoas que curtiram. Não, é algo vivo, certo? É uma Uhum. história a ser contada. Então, repetindo as suas palavras, eu fico até grato. Grato de verdade, porque ele trouxe de volta a franquia de volta. Trouxe de volta a vida, né? Como já tinha dito antes. Isso leva a gente para um ponto negativo que eu acho que é legal comentar, só que não é culpa do Dan. É Uhum, uma coisa que você me falou, eu não lembro se a gente estava gravando ou se foi no privado, mas eu acho que foi no privado. Que talvez a franquia Predador ela não funcione mais no cinema e ela só funcione no streaming. E eu remoí também. muito essa afirmação na minha mente e eu concordo muito, cara, porque a bilheteria de Badlands está muito baixa, principalmente considerando que é um filme PG-13, está muito menor do que o Alien Romulus, que era o Uhum, maior de 16, né, era um filme bem mais violento. E eu acho que isso não é culpa do Dan. Eu acho que ele tentou a fórmula certa, tentou fazer um filme mais de aventura para atrair novos públicos. Só que o que eu tiro disso é que infelizmente o nome Predador não chama mais a galera pro cinema. Então talvez seja uma franquia que vai funcionar só em streaming games, infelizmente. uhum. Eu, eu ouvi alguns comentários que eu simplesmente, sinceramente nunca vi dessa forma, então não sei, não vou nem dizer que eu não sei se eu concordo, nunca parei para pensar e não dirigi o argumento ainda, de que o Predador sempre foi um filme B, certo? E que, enquanto isso, o Alien sempre foi visto como ficção científica top de linha, porque Alien dava muito dinheiro, os filmes do Alien davam muito dinheiro, certo? E Predador não exatamente. Inclusive, a maior bilheteria que a gente tinha tido na franquia foi Alien vs Predador. Uhum. Então, o que essa pessoa tinha comentado era que o Alien carregava o Predador nas costas, em questão de dinheiro. Eu falei, não sei se eu concordo. Porém, tendo em vista que Alien Romulus, vindo depois de dois fracassos, fracassos não de bilheteria que fizeram grana, mas dois fracassos na comunidade, Prometheus e Covenant, fez o que fez. E o Badlands, vindo depois de dois sucessos, não Uhum. fez tanta É. grana, me faz pensar que realmente talvez o nome Predador, para o grande público, seja visto como um filme B, bobo, de ficção científica, tal, não é nada demais, sabe? É como se fosse, Mercenários. A gente sabe que são. Você lembra do Mercenários, o filme do Sim, Sylvester sim. Stallone, todo mundo. Legal, mas eu vejo no streaming depois, eu vejo em casa, não é nada que me levaria ao cinema necessariamente. Ou não levaria ao grande público. Então, o pessoal até acha legal, mas não sei se seria o suficiente. Então, o argumento que essa pessoa levantou é: talvez Predador hoje seja filme para streaming, porque Prey foi um sucesso, Killer of Killers foi um sucesso, né? Talvez as pessoas tenham curiosidade, mas não se deslocariam até o cinema para pagar para ver, Não, certo? Talvez seja. Vamos ver agora o que você acha, vamos colocar isso no papel, na mesa para conversar. eu acho que é isso. Eu acho que o resumo de tudo é Predador só funciona em streaming, é bem o que a gente está trazendo. Pro cinema o pessoal não vai mais. E assim, sobre Predador ser um filme B, ele sempre foi, né, cara? Até o primeiro. Só que na É. minha memória, o primeiro Predador, pelo menos, lá com o Schwarzenegger, ele foi muito bem de bilheteria, porque o boca a boca Uhum, dele foi muito bom. Então ele não foi tipo um estouro, caramba, um blockbuster, mas ele aí sim bem. Depois disso foi ladeira abaixo realmente. uhum. O problema, cara, é que eu vejo assim, o Badlands, ele não tem competição no mês que ele foi lançado, não tem outro filme pra você ver. Foi um gato que Uhum. pulou aí? O que É que um foi isso? gato pulou. O problema é que eu acho que o fato de Badlands não ter competição e mesmo assim ele tá indo mal em bilheteria, ele prova o que a gente tá falando, que na franquia o cinema não funciona mais, cara. Vai ter que começar a fazer É. só Os- para streaming os filmes. Eu me preocupo se vai prejudicar o Dan nisso, se a Disney vai chegar e falar, Dan, filme flopou, e aí? Entendeu? E esse é um pouco a minha Cara, preocupação. isso é uma coisa a se pensar, porque é, é difícil. Eu dei uma pesquisada, eu vi alguns sites comentando que não foi um sucesso de bilheteria, mas não flopou. Eu vi artigos falando que o filme flopou, né? Mas eu acho que em questão de bem para a marca, Badlands foi um grande sucesso, Pode ser. sabe? Fez muito bem para a marca, colocou.
tirou o Predador daquele papo de, filme bobo, de monstro e tal, para não, é um filme interessante, mesmo não tendo feito tanta grana. Então, em questão ah, de colocar, entre aspas, gerenciamento ali da franquia, tratar o nome, fez bem. Então, eu não acho que a Disney vai tirar da mão do Dan por conta da falta de sucesso, entre aspas, do Badlands, ou não. Eu acho que vai continuar deixando ele tocar, porque tá dando certo. Anterior a isso, a Fox, na época quando era Disney, a Fox estava lançando coisas novas, eles vão continuar lançando coisas novas tal, mas era muito tentativa e erro. Eu sinto que todos os filmes até então, desde Predador 2, desde Predador 1, na verdade, era muito, vamos ver se dá certo. Dessa vez foram três filmes em sequência que deram muito certo, né? Eu não acho que vão tirar da mão dele, eu só não sei se isso vai, como você disse, quer dizer que a gente não vai ter um próximo filme no cinema. Talvez ele tenha, sim, mais uma chance, né? Talvez o próximo filme vá para o streaming, talvez fique só em animações daqui para frente. É difícil saber realmente, né? Mas, enfim, se a franquia hoje, na mão do Dan, ficasse só em streaming e animação, teria um grande problema para você ou, ou não? Então, começando pelo primeiro ponto, sendo pessimista, eu tô na ideia de não ter mais filme no cinema. Eu acho que ele vai ter carta branca só pro streaming. Assim, estaria bom pra mim ter só obras agora no streaming, porém, é que eu sou uma pessoa que eu gosto de ver filme no cinema, entendeu? Pra mim é uma Uhum. experiência. E eu acredito que a maioria dos jovens, vou colocar entre aspas assim, o pessoal agora, até o pessoal que eu conheço que é mais velho do que eu, ninguém tem mais aquela brisa de falar, caramba, eu vou no cinema. Não é uma coisa que o pessoal Uhum. aprecia mais pelo conforto de ficar em casa assistindo streaming, mas eu não sou essa pessoa, cara. Eu gosto de ver filme no cinema. E eu me lasco, não tem cinema da minha cidade, eu tenho que viajar 60 km para ver filme no cinema, depois mais 60 para voltar. E mesmo assim, para mim é uma experiência boa. E Então eu faço puto, se o parte, filme não for bom, você volta puto, né? puto, pelo dinheiro que eu gastei com gasolina, pedágio. Mas ainda pra mim, cara, quando é um filme bom, vale a pena, porque eu gosto de ter essa experiência. Então, particularmente, pra mim é uma pena se nunca mais tiver filme no cinema. Mas, assim, enquanto tiver obra, nem que seja pro time, eu tô satisfeito, sabe? Uhum. E só voltando um pouquinho sobre a questão do nome, porque, assim, eu sou de 97. Cara, eu cresci assistindo Predador, era criança já gostava de Predador, e a impressão que eu tinha de qualquer pessoa que eu perguntasse sobre o personagem, eu poderia chegar num bar pro tiozinho mais bêbado que estivesse lá e perguntar ao tio: Aham. Você conhece o Predador? Ele ia falar: pô, é aquele monstrão que lutou com o Schwarzenegger? O pessoal Aham. conhecia. Hoje, irmão, você chegar pra alguém com menos de 20 anos e perguntar sobre o Predador, ninguém vai saber quem que era. Eu tenho Cara, essa eu acho que impressão um até pouco. sabe. Eu acho que até sabe, só que eu acho que não vai olhar ou vai pensar no nome Predador como filme bom. Porque essa galera cresceu com o quê? Tem o que em mente? Os filmes B, os filmes tipo que para passar na TV de noite assim ou de tarde, sabe? Nada muito bom. Acho que o Prey deu uma limpada. Depois de Prey, o Sim. pessoal começou a dar uma olhada para a franquia com outros olhos. Quem é Não, mais mas novo, né? Quem não antes de conheceu Prey, porque eu tenho a impressão antes que o de pessoal Prey, não sabia, mano. Não sabia que era eu acho que Predador até assim. sabia, mas Não, não era algo. eu falo assim, não saber a imagem, já ter visto aquela imagem do Predador, mas Mas saber o nunca que ter que o visto. personagem é e ter assistido o É, filme, é. entendeu? Eu não vejo isso muito. Acho que é igual você chegar com a galera hoje, você já assistiu Robocop? O pessoal sabe que é, mas não sabe nada do filme, assim. Ah, não, eu sei que ele é um robô, ele é policial. Mas só isso. É, eu... Tem um ponto que eu acho curioso a gente levantar, que um dos motivos que me faz ser grato pela presença do Dr. Dan Trachtenberg, apesar das críticas que ele pode receber e deve receber, assim como qualquer outro filme. Você tem uma pessoa tocando a franquia agora, né? Então, assim, antes dele chegar com o Prey, cada diretor vinha, fazia o que queria, né? Tanto é que virou uma salada. Hoje a gente, na comunidade, tenta, mas isso aqui é canônico, isso aqui não é. Ah, mas o filme tal fez isso. É difícil, os caras vêm, fazem o que quiser, depois a gente que se esforça para poder explicar no cânone. Quando a gente se importa mais com isso do que eles mesmos, né? O Dan é uma pessoa só contando uma história com começo, meio e fim, então me deixa mais curioso para acompanhar. Independente de se for bom ou ruim no final, eu quero ver a história que ele tem para contar. Não é cada diretor vem, conta o que quer e vai embora, sabe? Então, eu fico pensando muito nisso quando
pessoas que não gostaram do filme, que ninguém é obrigado a gostar, criticam e falam que foi uma disneyficação do filme, a Disney veio e estragou. Mesmo você não tendo gostado, não foi a Disney. Não foi um produtor que falou assim, coloca isso aqui porque vai dar bom, coloca um mascote que vai vender. Foi a ideia dele. Certo? Então, dadas as devidas proporções, é como se você tivesse um Kevin Feige ou um George Lucas agora tomando conta da franquia. Ou até um Ridley Scott tomando conta da franquia. Né? Que a gente torce o nariz. Mas você ter uma pessoa pensando na história agora faz bem. Eu acho que faz muito bem. E tá provado. Por mais que você tenha altos e baixos, Prey, Killer of Killers e Badlands parece uma coisa só. Não, o que você tá falando é cirúrgico, cara, porque assim, ele encabeçando tudo, pelo menos continuidade entre as obras dele vai ter. Né? Você Uhum. comentou, às vezes, no diretor ele faz alguma coisa diferente do diretor anterior, e quem gosta de Star Wars, por exemplo, aconteceu isso quando a Disney pegou nos filmes. O diretor faz uma coisa, o segundo diretor no episódio 8 ele faz uma coisa completamente diferente, ele desconstrói um monte de coisa, aí o terceiro volta, o diretor do episódio Uhum. 7 e ele refaz tudo de novo, então, tipo assim, vira uma salada que você não entende nada, e por Um mais. filme briga com o outro, né? Exato, cara. É muito incoerente uma coisa com outra. E assim, pra aquela pessoa que não gostou de nada que o Dan fez, eu nem sei se tem alguém assim, mas se existir, Ah, acho que deve essa ter. pessoa ela tem que concordar que pelo menos continuidade entre as obras dele ele tá fazendo. Uhum. Entendeu? O Badlands, assim, muitas rimas visuais com o Kill of Killers, por exemplo, tem. É que o Prey se passa muito antes, não dá pra comparar, mas entre Uhum. Kill of Killers e Badlands, você acredita que aquilo tá no mesmo universo, que aquilo segue as Sim. mesmas regras. Então isso que você comentou é muito bacana, porque realmente o Dan dá uma continuidade entre as coisas dele, uma coisa que o Ridley Scott não faz com o Alien, infelizmente, galera, doa É, quem doer. na cabeça dele ele dá, só que É, o que Ridley Scott falou, parênteses para poder brigar e reclamar do Alien. Mas é porque no Alien você teve cada diretor contando uma história, pelo menos cada diretor fazia o que queria, mas era uma história só, a história da Ripley, né? O Ridley Scott veio e ele meio que briga com o que foi feito depois que ele fez o primeiro filme, entende? Então no Prometheus ele colocou lá que a humanidade foi criada por alienígenas. Depois no Covenant ele coloca que o Alien foi criado pelo David. Fala assim, cara, mas não é uma criatura, não é um alienígena, um animal que a gente não compreende. Porque se você coloca como ele foi criado por um robô, é uma espécie recente, não é um alienígena, é um mutante, então. Então, na cabeça dele, ele tá contando uma história só que ele tá brigando com uma porrada de filme que saiu antes, entendeu? O Dante, voltando agora pro Dante Timberg, o que eu gosto muito é que não tem essa briga com os filmes anteriores, ele só não cita. Né? Ele não fica desfazendo e fala, finja que não existiu. Ele só não cita e é o suficiente até. E o que eu respeito muito, eu gostaria que o Allen tivesse, ou o próprio Romulo tivesse seguido isso, porque eu acho que o Fede Alves ele é um diretor bom o suficiente para não cair nessa armadilha, mas caiu, e o Dan não fez se autorreferenciar, aquele momento piscadinha que o filme dá, fala, eu vou lançar uma frase, eu vou repetir alguma coisa que outro filme já fez. O máximo que você teve foi no Prey, quando o Tab fala, se sangue dá para matar, mas fez sentido naquela cena, certo? Mas para além disso, não tem o filme se repetindo, mandando get to the chopper, não não faz é. sentido, né? É, a única, na verdade, para não passar pano 100%, o Dan se autorreferencia assim quando o Quay fala pro Deck bring it home, traz de volta para casa, né? Foi o que o Tab falou para Naru. Ele manda a mesma frase, né? Mas fora isso, não fica esse fanservice, eu vou repetir frases e tal, que é chato. Me faz lembrar que aquilo é um filme, é como se o filme soubesse que ele é um filme que está querendo prestar homenagem a outra coisa. Cara, é uma história viva. Deixa o filme ter os seus próprios momentos fodas, porque a gente repita, tipo, be brave, brother. Seja corajoso, irmão. Isso não é uma frase que o Dutch usou, ou que é referenciada do filme. Não, o filme tem suas próprias frases fodas, não precisa ficar repetindo toda hora. Então, eu não coloco essa frase que o Badlands repete de per como negativo, porque, Não, eu acho cara, ótimo. eu acho muito foda, porque ali ele tá fazendo um paralelo entre o personagem da Naru com o personagem do Deck, que é o irmão do protagonista se sacrificando com ele. Então, por ele, no caso. Então, na hora quando o Quay fala no cinema Bring It Home, eu fiquei, mano,
Que gostoso isso daqui, Eu não tinha cara. nem percebido na Não hora. percebeu? Porra. Não tinha, assim, eu achei foda pra caralho. O Quay, na verdade, aqui, ó, Quay, qualquer momento que ele aparece, ele é incrível, né? E só frase foda. Mas eu não tinha me ligado que o Tab tinha dito isso também, sabe? Eu Você tava não preso lembrou? ainda, não tinha lembrado, não tinha lembrado. Cara, eu percebi no cinema, mas depois era tanta coisa pra comentar no grupo que eu acabei nem lembrando, mas eu peguei isso no cinema. Aí, tipo, lá no Prey, quando fala o If It Bleeds, We Can Kill It, pra mim, é que nem você falou, ele vem natural, sabe? Faz Uhum. sentido ele falar isso naquele momento. E na parte do Bring It Home eu também não me incomodo, porque ele tá fazendo uma rima entre os protagonistas dele, enquanto lá no Romulus não tem rima nenhuma entre os personagens, então fica só jogado É. mesmo, você vê que é só um fanservice. A única coisa que eu reclamo que o Dan tá referenciando demais é a porcaria da pistola lá, a Flintlock, eu não aguento mais ver ela. Ou ele explica aquela pistola, ou para de mostrar, pelo amor de Deus. Eu acho, eu achei por um segundo que essa Flintlock ia aparecer em algum momento nesse filme do Badlands. Graças a Deus Ah, não. apareceu. Pô, Mas fico grato que não apareceu. Porém, um ponto que o Dan faz, ele traz esses elementos dos filmes anteriores sem necessariamente ficar pagando referência. Eu não tinha reparado, mas eu vi depois, o manto de visibilidade lá é literalmente a mesma a bolinha bolinha. que tem no filme 2018, né? Que ele pega aquela bolinha, joga no computador e fica invisível. No filme de 2018 eu achei ridículo. Falei, porra, mano, uma bolinha, o cara engole a bolinha, fica invisível, que merda é essa? Ele liga com o quê? A bolinha liga com o cu, aperta e liga a bolinha. Mas não, ele só pegou, coloca no É. braço, nem tinha me tocado na hora. Ele pegou um dispositivo, colocou e já era. Eu acho que no Então, máximo a franquia vai ser referenciada em 2018 a partir de agora, tá? Eu já deu, é o suficiente. é que quando aparece ali no Badlands é tão pequenininho que você nem repara. Eu não consegui reparar Não, eu se nem ela percebi. é igual, assim, o mesmo design, sabe? Mas que ali realmente é uma bolinha. É que do jeito que ela é filmada em 2018, o cara pega. É que pelo menos perto do deck fica uma bolinha pequena, mas É menor ainda. perto do humano lá em 2018, era uma puta de uma bola, quase também uma bola de tênis, o cara simplesmente engole com isca ali, foda-se. É a Era. coerência disso, né? Daqui pra frente, então, acho que eu já sei sua resposta, mas você quer ver o Dan continuando tocando essa franquia, certo? Você não tem interesse em, coloca outro diretor, vamos ver outra visão, deixa o cara continuar fazendo o que tá fazendo, certo? Cara, não. Assim, eu acho que poderia ter um diretor que chegasse e fizesse um bom trabalho, só que em prol da continuidade legal, e eu tenho muita curiosidade para ver os planos dele, porque ele falou que o terceiro projeto dele é diferente, e eu tô Uhum. curioso. Eu quero ver a predadora fêmea dele, tô curioso. Então a resposta é sim. Dan hoje, Dan Apreensivo. amanhã, Dan pra sempre, como dizia lá no Todo Mundo Deu Cris. Dan Uhum. pra todo mundo. E tu? A frase fora de quando dá para todo mundo. O, se ele não fosse dirigir, eu gostaria que ele fosse produtor, no mínimo que tivesse interferência no roteiro, sabe? Mas como o Kevin Feige ali no que foi Os Vingadores, faça isso, o próximo filme tem que fazer isso, 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 sabe? Ele não precisa necessariamente dirigir, mas eu gostaria que ele continuasse tocando os projetos, porque, ao meu ver, é como se essa franquia que ele está construindo fosse algo diferente. É como se ele criasse outra coisa a partir do que foi. É como se fosse Jurassic World. Jurassic World não é Jurassic Park. Você entende? Uhum. Os filmes do Dan não são o Predador antigo. Usa os mesmos personagens, mas é algo próprio, que não tem nome. Eu acho que, inclusive, para quem é o espectador médio, deve ser confuso. Porque todos os filmes se chamam Predador, não tem nome para franquia, né? Então, Predador a Caçada, que foi o Prey. Killer of Killers. Badlands. Aí o próximo filme vai se chamar Predador, mas vai ser sequência do quê? Killer Entendi. of Killer 2, Prey 2, Badlands, você entende? Eu acho que fica meio confuso aí nesse ponto. Precisaria de outro nome. Mas na minha cabeça é como se fosse uma franquia nova. Não, é. Por mais se você sabe que se trata do mesmo personagem, realmente eu não consigo ver aquele predador do Schwarzenegger, o próprio Schwarzenegger, se bem que teve lá na animação o Schwarzenegger congelado, mas eu entendo o que você falou, cara, é outra cara, outra Parece repartição. outra coisa. Por mais que, por exemplo, você pega o primeiro Jurassic World, eles passam na Ilha Nublar e ele tem a mesma T-Rex do primeiro, mas você vê que é outra coisa, cara. Às vezes tem até Uhum. funk na cabeça dele que lá nem é canon, o Red Canon dele, sabe?
E Hum. eu vou colocar aqui uma teoria que na verdade não é teoria, é só uma vontade minha mesmo. Isso não vai acontecer, não tem a menor hipótese. Mas como você se sentiria se o próximo projeto do Dan se chamasse? Ele postasse assim no Twitter, galera, esse aqui é o próximo projeto. The Lost Tribe. A tribo perdida? Você tá falando essa galera aqui? Daqui Essa atrás? galera mesmo. Cara, eu gostaria muito que algum predador dessa tribo perdida aparecesse novamente, sabe? Porque a gente fica muito curioso. Eu juro pra você, eu assisti o Predador 1, achei o filme legal. Eu não tinha virado fã, eu só achei um filme muito bom. Quando chegou no final do 2 e minha cabeça explodiu quando eu percebi que essa galera já estava visitando a Terra há muito tempo, e cada um deles você consegue perceber parte da história, quem é aquele personagem através do design. Eu queria muito que eles voltassem, sabe? Mas talvez se voltasse estrague, sabe? Porque o Greyback, o próprio o ancião, o Elder, na minha cabeça ele é foda pra caramba. Eu não quero ver ele fracassando ou morrendo, como provavelmente teria acontecido em alguns filmes, sabe? Então, sei lá, talvez seja na cabeça da gente seja melhor. Mas eu não ficaria triste se saísse um filme da Lost Tribe, não. É que assim, eu não vejo sendo um filme live action e Seria nem uma em cinema. animação, teria que ser uma animação. Imagina uma animação com episódica, como Foda, foi foda. o Kill of Killers, e cada episódiozinho é contando a caçada de alguém da tribo perdida. Foda, Cara, foda, foda. cara, Eu acho, inclusive, que a gente, não com a Tribo Perdida, mas vai ter muito mais animação vindo por aí. tomar. Vai ser o caminho. Killer of Killers fez sucesso estrondoso, Só sabe? que, ó, eu acho que um Alien vs Predador, por mais distante que possa estar, eu acho que ele seria cinema. Eu acho que ele faria muito mais dinheiro que o Badlands, talvez que o Romulus também. Eu acho que o Alien ia puxar o Predador, como você falou, que é maior, e o próprio crossover entre si ia puxar mais gente. Muito mais do que o Eu próprio acho, Predador, sabe? eu acho também, eu tenho essa impressão que o nome Alien vs Predador vai deixar muita gente curiosa para ver, Vai. sabe? Inclusive, eu acho o nome péssimo para filme, porque faz parecer algo bobo, entende? Então, Se tivesse um nome melhor, é que assim, não, eu gosto da ideia, acredito que você também, de um Alien vs Predador, você não saber que ele se trata de Alien vs Predador. sim, sim, Só que eu acho que eles não iriam por esse caminho pelo dinheiro, mano. Eu acho que teria que chamar, falar, ó, galera, aqui a gente tem um novo Alien vs Predador, sabe? uhum. Eu acho que ia ser a decisão da dona Ratinha, a Disney. Infelizmente, a gente já saberia que é o nome que você falou, besta, Alien vs Predador. Ou eles poderiam fazer um joguinho aí e colocar Predador vs Alien, fazer algum tipo É, de... talvez, é porque assim, talvez tenha alguém se remoendo ali. O cara falou que Alien vs Predador é um nome bobo. Como nome de filme, ele é um tanto quanto fraco, porque faz parecer que é algo menor, sabe? Algo mais bobo. Ou então daquele tipo Fred versus Jason, Alien vs Então, Predador. Não parece não um nome de filme de franquia, entende? é que no caso do Fred vs Jason, eu acho o Alien vs Predador ainda superior como nome, Não, porque sim, muito você melhor. que é professor, tanto o Alien quanto o Predador, ele é um... É adjetivo? São substantivos. Substantivo, desculpa, É. eu sou ruim É com porque o essas coisas. predador é um. Uhum. Tanto Você me Alien, tacou, você que é professor, eu já sou. Eu falei, meu Deus do céu, vou vir pergunta difícil. tanto Alien quanto Predador é um substantivo. Então você tem um Uhum. substantivo contra outro substantivo diferente. Eu acho isso legal, porque o Alien não é só o nome do personagem, como é o substantivo para ele. Ele é um Alien, ele é uma Uhum. espécie. O Ah, Predador, por mais que na prática, e aí parafraseando o Predador 2018, infelizmente, pô, ele não é predador. Ele é um caçador pro esporte. Aí os caras uhum. falam, não, a gente acha Predador legal e boa. E é uma frase que eu gosto, vou ser sincero. Então, a gente tem o Se tivesse Predador, que que é um. salvar alguma coisa desse filme, seria isso: É, frases isoladas que então são você tem boas. um alien contra um predador. Isso é tipo tanto um adjetivo quanto é o nome do personagem, entre aspas, de modo geral. Eu acho isso legal, por ele ser um substantivo ao mesmo tempo. Então eu não me incomodo. Mas eu entendo porque você fala que é besta, assim. Eu só acho que Fred É, vs Jason ainda é mais besta porque é o nome dele, sabe? é. O... Eu não sei, mudando um pouco de assunto sobre o futuro da franquia, um possível Iron Predador e tal. Eu imagino, porque ele já comentou que ele queria fazer, se ele for fizer um Alien vs Predador, vai ser algo mais elegante, né? Você não vai saber necessariamente o que é um Alien vs Predador até você chegar e ver o filme. Então eu imagino que se for ter, vai ser com os personagens do Badlands. Você vai ver, por exemplo, não sei se seria isso, mas o deck
em alguma, entre aspas, aventura, alguma missão, alguma caçada, até dando de cara com um alien. E fala assim, puta, o filme tem um alien, mas não sei ele é o predador ainda. Talvez chegue mais pro finalzinho, quase que uma cena pós-crédito, sabe? Uhum. Mas talvez isso. E eu sinto que o Dani está expandindo o universo para você ver cada vez mais alienígenas para além do próprio Predador e do próprio Xenomorph. Por conta dessas estátuas aí. Tá bem atrás de você. Que eu tava pensando se que são Ameng, a gente sabe que não são predadores. Os Ameng, para quem não conhece, né? Vai, fala aí, manda lá, manda lá. Segura que isso aqui vai virar outro episódio. Então, vamos segurar Tá, por enquanto. Tem outro beleza, vou ficar episódio já quieto. Todo outro episódio Mas, já no gatilho ali da arma que a gente vai soltar. uhum. E isso vai entrar, então acho que é melhor deixar pra lá. Vamos segurar então. Tá, só para concluir, eu sinto que ele vai jogar o universo lá para frente, muita, entre aspas, quase como Star Wars, porque vai ter várias espécies interagindo ali, Uhum. sabe? Uma história que vai mais para planeta e planeta e não só esse cara tá caçando essa galera aqui. Cara, eu acho tão legal que o Predador ele vai virar uma ópera espacial. O Alien sempre foi uma ópera espacial, mas o Predador a gente não imaginava que fosse pra essa linha Star Wars. É uma Uhum, comparação perfeita. Meio Lanterna Verde também, que se passa mais no uhum. espaço. E é uma pena que o filme, infelizmente, a grande maioria não vá pro cinema por conta da bilheteria. E a gente que é fã de Predador, a gente sente por isso, porque a gente gosta de Predador, a gente sempre sabe. E, cara, seria tão legal ver caçadas de ETs, caçadas de outros planetas, feito pelo Dan, cara, porque tudo que ele faz no Badlands, você se convence que é outro planeta. Não é igual lá no Predador 2010, Não, 2010 que é uma floresta no Havaí. Você fala, tá, isso aqui tá na Terra, mano, pelo amor de Deus. O Dan, é. quando ele começa em Audio Prime, eu fiquei, caralho, que fotografia linda, mano. Inclusive, tem alguns detalhes de fundo ali do cenário que eu tinha visto em post, eu tinha visto em alguns trailers também. No filme não destaca tanto, mas você consegue ver lá nas montanhas, você tem tipo basicamente um verme gigante, uma minhoca gigante ao redor da montanha, sabe? Literalmente, ele comparou muito com Conan, sabe? É É um um mundo de minhocão. fantasia, só que com alienígenas. Quando a gente fala fantasia, fica sempre Senhor dos Anéis na cabeça, sabe? Senhor dos Anéis, elfos, anões e tal. Mas fantasia Conan é porrada para cima e para baixo. É um mundo brutal. Eu acho que é essa questão. E eu reparei muito nisso no Badlands, que é uma fantasia brutal. O Predador ele sempre teve essa questão de misturar com outros gêneros. Então, você tinha ação com terror no primeiro, drama policial, investigação policial com terror no 2. Os outros não aproveitaram isso. Badlands é um filme de fantasia com um predador no meio. Sabe? Isso eu achei legal. Assim que eu entendi que era isso que eu ia assistir, foi mais. Eu aceitei melhor. Mais que eu não tenha gostado de tudo, aceitei melhor o que ele fez. Me lembrou um pouco Duna também, o verme de Duna lá, sabe? Quando eu É, vi. Eu dei risada porque eu lembrei do Clayton lá no grupo falando, ô, minhocão. Aí, porra, Clayton, essa hora. o que Clayton tem por obrigação aparecer nesse vídeo e É, comentar agora. a gente vai saber se ele assistiu, se ele comentar, É, porque falamos dele aqui. Mas então, esse pra cara. resumir, porque eu acho que esse episódio já tá o triplo do que a gente pretendia de gravar, porque o papo é muito bom, cara. Mas então, pra resumir, Dan Trachtenberg ressuscitou, não salvou. Ele Ele ressuscitou a ressuscitou franquia a Predador. franquia. É isso? Ele deu uma de É isso fênix. mesmo. Então, fechamos por aqui, caçadores. Até o próximo vídeo. Até mais. Até.